ADM Mulher, unindo vozes para fortalecer a presença feminina no mercado de trabalho, ampliar representatividade na política e participação nos posicionamentos sociais. ADM Mulher, ADM Mulher, ADM Mulher, ADM Mulher. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Rádio ADM, com foco nos trabalhos da comissão da ADM Mulher. Eu sou Elisa Ventura, jornalista do Conselho Federal de Administração, e estou aqui hoje acompanhado do Matheus. Muito obrigada, Matheus, pelos trabalhos técnicos e colaboração nesse podcast. No assunto de hoje, nós vamos conversar sobre empreendedorismo, mas com foco em 2021. A gente já está em dezembro, está acabando aí 2020, um ano que foi muito diferente para todos nós. E o que nós podemos esperar para 2021 ou de 2021, nesse contexto todo que nós estamos vivendo? Como nós estamos falando aqui com mulheres administradoras, várias profissionais de administração e também muitas que não trabalham nessa área, mas que gostariam de inovar, que gostariam de empreender, nós convidamos novamente ela, que já participou de um webinar conosco, Soraya Schutel, cofundadora da Sonata Brasil. Seja bem-vinda, Soraya. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite por estar novamente aqui com vocês. É um prazer. O prazer é nosso. E eu gostaria de começar, Soraya, falando de uma pesquisa que eu trouxe aqui para esse podcast, que é uma pesquisa realizada pelo Sebrae e pela Fundação Getúlio Vargas, que apontou que 78% das empreendedoras registraram queda no faturamento mensal desse ano, contra 76% dos empreendedores homens. Mas na hora de dar a volta por cima e superar aí as adversidades da crise, as mulheres se sobressaíram. Segundo esse estudo, a maioria delas, na casa aí dos 71%, recorreu a redes sociais, aplicativos ou internet para vender os seus produtos. E aí o percentual de homens foi de 63%. O que essa pesquisa mostra? Que as mulheres, elas têm mais jogo de cintura na hora que chega a crise. E eu queria que a gente falasse um pouquinho disso. Como é que você enxerga essa pesquisa, esses dados? Como é que você avalia isso, né, como profissional da área, e o que a gente pode esperar para 2021 nesse sentido? É muito interessante ter acesso a esses dados, porque eles evidenciam quantitativamente aspectos qualitativos, ou seja, existem pesquisas que apontam que as mulheres, e eu não vou entrar na questão aqui se isso é uma característica biológica ou cultural, ok? Mas, de modo geral, as mulheres são experts em lidar com os imprevistos. São características socioemocionais, ok? Que, de modo geral, as mulheres têm mais forte do que os homens, de terem esse feeling, ou seja, de terem mais conexão com o próprio mundo interior e intuitivo, que é fundamental nos momentos de crise. O que a gente observa neste momento de pandemia que a gente vive como gestores e empreendedores? Que nós não temos manuais de gestão para lidar com esse contexto, ok? Então, todas as nossas formações, graduação, pós-graduação, nenhum de nós teve nenhuma bibliografia. Ou seja, é assim que você vai lidar com a pandemia. E o que acontece? Nesse momento a gente precisa literalmente se reconstruir, se reformular. E nisso nós mulheres, a gente tem, digamos, mais facilidade, mais abertura a lidar com esses contextos de dificuldade e desafio. E tem um pesquisador, o Nassim Taleb, que ele fala que a característica mais importante da liderança a partir deste ano é a característica da fragilidade, que significa o quê? Diante de uma crise, de um caos, de um grande problema complexo, eu me coloco à disposição daquela problemática para me transformar com ela. Ou seja, ok, esse é o problema, não depende de mim, né? Ou seja, mesmo que a gente não queira, a pandemia está aí. Então, o que eu posso fazer para me transformar, para me manter vivo? Então, eu vejo que essa é uma característica fundamental que as mulheres têm mais aguçada que os homens, talvez pela nossa característica de ter muito mais conexão com o nosso mundo íntimo, né? Porque tudo em nós é tudo íntimo, então mais intuitivo, e também naquilo que a maternidade ensina,
que está muito conectado com a empatia, em sentir um outro ser humano. Então, as características femininas, elas são cada vez mais necessárias para o presente e para o futuro. E você acredita, Soraya, a partir desse ponto que você trouxe, que é muito interessante, né? Quando você fala que tudo em nós é muito íntimo, eu concordo com você, mulher tem esse dom, né? E eu acho que a beleza está exatamente aí nessa complementariedade com os homens, porque nós temos algumas coisas que eles não têm, eles têm muitas coisas que a gente não tem e a gente se complementa. E a gente tem um dado aqui que é bastante interessante, quando a pesquisa traz que empresários do sexo masculino que estão em atividade há mais de 10 anos, 27%, contra mulheres que atuam no mercado entre 2 e 5 anos, que são 31%. Ou seja, você acha as mulheres mais destemidas na hora de empreender? Não necessariamente destemidas, ok? Porque, de modo geral, tem outras pesquisas que trazem que as mulheres, elas não são tão abertas a risco, assim como os homens. Por quê? De modo geral, uma mulher, quando ela vai empreender ou quando ela está desenvolvendo a sua carreira, ela nunca pensa apenas em si. Ela está sempre pensando no contexto familiar que ela está inserida. Então, as mulheres, elas têm muita conexão com, ou em carreira ou em empreendedorismo, em geração de riqueza, para gerar melhor qualidade de vida para o seu ambiente familiar. Pesquisas apontam também de que, por exemplo, em experiências de microcrédito, ou seja, de regiões de alta vulnerabilidade, mulheres com acesso a valor de empréstimo microcrédito, elas começam a desenvolver projetos empreendedores e o primeiro lugar que elas vão investir quando elas têm lucro, sabe onde é? Na sua família, na educação dos filhos. Então, uma mulher, ela está sempre conectada com geração de riqueza e reinvestimento social. E também tem outras pesquisas que apontam que as mulheres, de modo geral, elas são mais honestas na relação com o dinheiro e com cargo de poder. Ou seja, o menor índice de corrupção, ok? Por que eu trago isso? Toda a minha área de pesquisa é desenvolvimento sustentável. E dentro dessa área eu fui chegar no tema, né, do desenvolvimento e empoderamento das mulheres, justamente por isso. Quanto mais uma mulher tem acesso à geração de riqueza, mais ela vai reinvestir socialmente. E Soraya, o que mudou com a pandemia quando a gente pensa em empreendedorismo feminino? Porque a gente tinha aí um modelo de lojas físicas, de uma coisa que a gente estava mais acostumada a ver no dia a dia. De repente veio a pandemia e muitas pessoas, se não a maioria dos empreendedores, tiveram aí que inovar, né? O que mudou para o ano que vem? Se eu sou uma pessoa que não empreende ainda, mas gostaria de, o que eu tenho que levar em consideração para 2021? Aqui eu não traria só dentro do aspecto do empreendedorismo feminino, né, mas como um todo, empreendedores, homens ou mulheres. Eu vejo que algumas características são muito importantes e que vieram realmente para o novo empreendedorismo. O primeiro é a presença no digital. Tem que estar no digital. Não necessariamente apenas para entrega de um serviço, mas é a presença, ou no Instagram, ou no LinkedIn, nas redes sociais, na geração de conteúdo. Então, assim, a presença no digital, ela é condição sine qua non para a gente se manter vivos nesse novo mundo. As pessoas, elas estão se conectando cada vez mais com as marcas que entregam qualidade, conteúdo, beleza, ou seja, estética nas imagens, do que apenas a compra do produto em si. Então, esse é um ponto fundamental. O segundo ponto que eu vejo que veio para transformar é o vínculo com o nosso público. Então, esse vínculo, ele não pode ser apenas na hora da entrega do produto ou serviço. A gente tem que estar cada vez pelo meio digital, cada vez mais reforçando esses vínculos com o nosso público. Então, para a pessoa lembrar de você, a gente tem que estar reforçando muito esses vínculos. Foi muito a minha experiência como empreendedora durante a pandemia. Eu entreguei muito conteúdo gratuito, online. Isso fez com que a gente agora, no momento que as coisas começam a voltar mais para uma nova situação, né, de empreender, as pessoas começam a lembrar mais também do nosso negócio. Então eu vejo que esses dois pilares são fundamentais. Estar no digital e criar reforço da geração de vínculo com o nosso público-alvo. Obrigada, Soraya, por esse posicionamento. E para a gente encerrar, qual a sua mensagem para 2021? A minha mensagem para 2021 é o seguinte: toda crise passa. E certamente, de toda situação difícil que nós vivemos, sempre tem um aprendizado. Então, o meu convite é que cada um reveja como foi esse ano, de modo bem reflexivo mesmo. O que foi o 2020? O que você aprendeu? O que você mudou na sua vida? E o que você quer construir a partir de 2021? E eu acredito muito na humanidade, na nossa força de transformação com o caos. E então que a gente possa construir um 2021 mais humano,
E, claro, se fortalecendo nas áreas que a gente precisa fortalecer, porque o 2020, ele deixou muito evidente aquilo que a gente precisa olhar. Tá, eu preciso me fortalecer em aspecto de gestão. Ok, vamos buscar informação. Eu preciso me fortalecer no autocuidado, ou seja, cumprir mais o dever de casa e não deixar essa crise passar e voltar ao modo antigo como a gente operava. Ou seja, usar essa oportunidade como possibilidade de transformação. Esse é o meu recado final. Muito obrigada. Essa foi Soraya Schutel, cofundadora da Sonata Brasil. Obrigada, Soraya. Um abraço para você, um Feliz Natal e um ótimo 2021. Obrigada, Elisa. Um grande abraço e um ótimo 2021. Obrigada a você que nos acompanhou durante todo este ano. Este é o último podcast de 2020. A gente volta em 2021 com muito mais conteúdo para você. Se você gostaria de ter algum assunto que não foi contemplado esse ano e você gostaria de saber mais, mande sua pauta para a gente, sua sugestão. Nós estamos aqui para trabalhar por você. Um abraço para você que nos acompanhou este ano. Feliz Natal e se cuide. Até 2021. Este material é produzido por Adriana Mesquita, Elisa Ventura, Joyce Fabrício e Matheus Clemente, com supervisão de Renata Costa. Até o nosso próximo podcast.